Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, para quem tiver, a depender do horário que você estiver assistindo aí. Essa é mais uma edição do CelmoCast, hoje com Paulo Pozonoff Júnior. É Pozonoff seu nome, é assim que fala, certinho? Isso, Pozonoff. Paulo Pozonoff Júnior, articulista da Gazeta do Povo, que está nos honrando hoje com a presença dele para falar de literatura, como a gente conversa sempre com os nossos convidados. E, sem mais delongas, vamos começar. Você é curitibano, nascido e criado. Sim, Anselmo, é um prazer estar aqui também. Dia, né? Boa tarde, aí, bom dia, boa noite, madrugada, como você disse, a todo mundo. Sim, sou curitibano, eu não tenho sotaque muito, eu acho que eu não tenho sotaque muito, né? Porque eu morei em São Paulo, Rio, fora do Brasil, eu acho que eu fui perdendo o sotaque. Mas agora sim que eu tô meio consciente, tô falando de você, eu tô achando que eu tenho muito sotaque. Diz aí, eu tenho sotaque? Não, assim, o carioca não pode falar que ninguém tem sotaque, né? A gente tem esse defeito, a gente não pode falar do sotaque dos outros porque o nosso é muito marcado, muito característico. Não, sim, mas meu filho mora no Rio, aí ele fala com esse sotaque igual o seu. Mas, ele tira muito sarro, ele diz que eu tenho muito sotaque, mas para carioca, o meu sotaque tá mais pro caipira, né? Deve estar. O meu filho tira sarro, fala porta. Eu não falo porta, eu falo porta. Não, isso aí é interiorzão de São Paulo, né? Hã? Isso aí, porta é interiorzão mesmo. O curitibano clássico, assim, o curitibês clássico, seria meio que Roberto Requião, Glaze Hoffman, que falam leite quente da dor de dente, umas coisas assim. Eu falo assim. Não, são pessoas que eu não prefiro não ouvir muito, eu vejo no jornal e tal. É uma coisa marcante e irritante. Não, mas eu já ouvi. Se eu tivesse sotaque, eu falaria irritante. Entendi. E você é nascido e criado, né? Sim, eu até os 25 anos, né? Daí eu me mudei para o Rio, depois mudei para Nova York, São Paulo, aí depois para o Rio de novo. Daí, depois de 10 anos fora, eu voltei e estou aqui, não pretendo sair. Você morou 2 vezes aqui, isso é muito amor ao arrastão? O que foi? Não, eu me casei com uma carioca, né? Então, tá. Mas, entendi. Eu separei, agora estou casado com uma curitibana. Entendi. E aí a gente sempre pergunta aqui como é que começou a vida literária das pessoas, pelo seguinte: primeiro, que o objetivo aqui é aproximar quem está assistindo da literatura, dos livros. E o primeiro desafio que a gente encontra, se você tiver mais ou menos a minha idade, você já tinha uma oferta de entretenimento muito grande que compete com muita força com o livro. Então, você tinha, por exemplo, séries de televisão, desenhos animados, os brinquedos, de repente, que você brincava já eram legais, as brincadeiras de rua, música, muita gente vai para a música. Então, o livro tem um apelo um pouco menor, porque é o que eu falo todo podcast. O livro, no final das contas, é um monte de letrinha. Até você conseguir uma imersão naquilo, é um monte de letrinhas. Então, eu queria saber de você, assim, como é que você despertou o interesse pela literatura, tendo tanta concorrência, né? Não, é curioso, eu estava até ando pensando muito nisso, assim, lembrando, porque eu estou para escrever um livro aí que vai se chamar, o título provisório é Como os Livros Destruíram a Minha Vida. E daí fui obrigado a voltar no tempo, lembrar do primeiro livro. Cara, eu não tive uma cultura literária em casa, meus pais não são ligados nisso. Meu contato com as letrinhas, né, como você diz, ele veio acompanhado dos desenhinhos também. Eu era muito consumidor, a única coisa que eu consumia quando era criança era gibi da Disney. Fez assinatura lá, vinha. Eu lembro que todo mês chegava na minha casa
4 gibis, e eu devorava aquilo, adorava. Então, assim, o meu primeiro contato com as letrinhas, na verdade, foi com um gibi da Disney. E é curioso que foi um negócio que não foi pra frente, porque eu nunca fui de fala gibi, né? O pessoal fica com raiva. Mas de HQ, sei lá, X-Men, esses super-heróis nunca me interessaram. Aliás, nem da Mônica me interessou. Eu só gostava mesmo do Tio Patinhas e do Pato Donald. Então, e daí, Que eram muito bons. pois é, eu até tenho comprado algumas coletâneas que tem saído em capa dura, né? E é legal mesmo, assim. Eu É muito bom. continuo gostando disso. E daí, assim, meu contato com livros, sei lá, foi muito, muito por acaso. Nem na escola eu tive muito incentivo para ler. Eu tenho 43 anos, então a minha geração ali, eu sou dessa geração que as pessoas costumam dizer que teve o gosto pela leitura destruído na escola, lendo a fase romântica de Machado de Assis com 13 anos, essas coisas. Então, assim, nem a escola me incentivou. Sei lá, eu considero isso uma espécie de milagre, e um milagre até de qualidade questionável, digamos assim, porque, assim, eu estou brincando, os livros não destruíram minha vida, mas eles tornaram a minha vida muito mais tumultuada do que eu imaginava, ali com 14 anos, que eu comecei a descobrir uma literatura mais adulta. Então, a minha relação com a literatura é essa. Foi muito por acaso, aconteceu esse milagre. Eu lembro que na escola mesmo, por proximidade, assim, com amigos. Não, leia aí. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li e adorei foi Trapo, do Cristóvão Teza, que é um autor local, mas esse livro até entrou na lista dos mais vendidos ali em 80, alguma coisa, 89, eu acho. Então, e é por afinidade, assim, eu acho que as pessoas geralmente entram na literatura por afinidade, né? Do mesmo jeito que hoje em dia a gente cria várias afinidades ali, estéticas e políticas, e isso faz a gente se sentir pertencente a um determinado grupo, muito nas redes sociais. Naquela época também, de alguma forma, eu me sentia pertencente a um grupo ali de esquisitões, de pré-adolescentes esquisitões, isso que me aproximou dos livros. Aí, a partir daí, eu fui rato de biblioteca, rato da biblioteca pública aqui de Curitiba, do Paraná, né? Enfim, até hoje sou inseparável aí dos livros. Então foi meio por acaso, você começou com Trapo. Trapo foi uma das coisas dos primeiros livros de adulto, né? Eu reli Trapo depois de ficar careca e de ter cabelos brancos, cabelos não, né? Barba branca. E eu acho que até, na verdade, eu gosto mais dele hoje do que quando você... do que eu gostei quando eu era pré-adolescente. E aí, qual é o que te pegou nesse livro que você falou, esse negócio de ler é legal, essa atividade de... Bem, primeiro que o protagonista se chama Paulo. Ele é meio que poeta, maldito, e aquilo ali me atraiu. Eu não sei, eu me identifiquei com... Eu não sei se eu era muito maldito, eu nunca fui aquele cara impopular, aquele nerd clássico, né? Na verdade, eu sempre tive adorava ir para a escola, sempre tive muitos amigos na escola, então não foi uma identificação nesse nível. Mas, enfim, era um cara lá que se chamava Paulo, aí sofria os amores e tal. Eu acho que essa identificação foi imediata, e só depois, né, de uma leitura adulta, é que eu fui entender que esse Paulo do Trapo, na verdade, é uma referência ao Paulo Leminski, não é uma referência muito lisonjeira, tem muito tem muito sarro ali, justamente desse poeta maldito, né? Essa figura que sofre, até meio ridícula, mas uma coisa que eu só fui descobrir na segunda leitura. Mas na época era isso, assim, eu me identifiquei mais ou menos como fã de rock se identifica, né, com aquelas figuras do rock, aquelas figuras malditas e tal, aquelas
tem sempre aquelas mortes trágicas, overdose. Isso gera uma reação nas pessoas também. Gera. Faz elas se aproximarem do rock, ou fazia, né? Porque hoje em dia o rock está meio morto e os roqueiros aí não, são todos, nem carne eles comem mais. Então, no meu caso, foi isso também, essa identificação juvenil. E aí você começou do trapo, você começou a procurar romances, já começou a mergulhar no clássico, como é que foi? Não, tudo que me caía à mão eu lia. Eu li um livro assim, que me marcou bastante, e, cara, eu até comprei no sebo esse livro, e eu tenho muito medo de reler, de achar que é uma porcaria. Eu tenho 110% de certeza de que é uma porcaria. Mas, enfim, foi um livro que como é que é o nome? Só o Vento Sabe a Resposta. Esse é o nome, olha que jacu. De um escritor alemão chamado Johannes Marius Simmel. Eu não sei nem se é assim que se fala o nome dele. Mas é um daqueles livros que era do Círculo do Livro, e eu tinha uma vizinha lá que fazia parte do Círculo do Livro, falou, toma e lê esse livro. E é um calhamaço, 800 páginas, enfim, eu adorei aquilo, meio de espionagem, sabe? Bem aquelas coisas dos anos 70, anos 80. E eu também lembro que Papillon, eu adorei Papillon, que não sei se você conhece, mas é a autobiografia, até virou filme super famoso com o Steve McQueen, é a autobiografia de um bandido francês que foi mandado para a colônia francesa, Guiana, né? E daí tinha uma prisão ali que era extremamente cruel e tal. Então é a história da fuga dele. Isso eu adorei, e até hoje, assim, eu vou te falar que eu sou fascinado por histórias de fuga, não só em livro, mas série e filme. Uhum. Eu acho que a minha vida, é engraçado isso, né? Até por isso que eu quero escrever esse livro, Como os Livros Destruíram a Minha Vida, porque eu acho que a minha vida, até hoje, eu tenho essa impressão de ser uma fuga de uma injustiça, entendeu? Eu não quero dar um contorno muito trágico para isso, porque o livro é trágico. Eu acho que seja uma fuga, adoro viver, adoro a vida, mas não sei, eu tenho essa sensação de que eu estou fugindo de alguma coisa. De uma prisão, enfim. Mas aí a gente vai entrar num papo filosófico pra caramba. Mas então o que você viu nos livros nesse primeiro momento é uma fonte assim de aventuras, né? Você estava vivendo grandes aventuras através da literatura. Sim, até esse livro do Johannes Marius Simmel, ele tem uma coisa, eu não lembro de nada da história, assim, do enredo como um todo, é muito, muito vago na minha cabeça. Mas eu me lembro vagamente dele sobrevivendo a um acidente de avião, e daí isso dá a oportunidade lá do personagem de mudar de identidade. E esse é outro tema que na minha vida sempre foi muito importante. A questão da identidade, a possibilidade de recomeçar. Até teve uma época assim, muito tortuosa da minha vida, que até o pessoal tirava sarro de mim na internet, que eu estava toda hora falando assim, não, acabou, Paulo Pozonoff acabou, daí uma semana depois eu recomeçava. Eu sempre tinha, nessa época da minha vida, eu tinha muito essa ânsia de recomeçar, que é muito difícil, né, na vida real, na verdade. Sim. Na verdade, assim, hoje em dia, até com toda a cultura digital, eu acho que é impossível você, de repente... Eu tive as fantasias de ir para o Acre, mudar o meu nome, sabe? Mudar completamente de vida, virar, sei lá, carpinteiro. E isso também, de alguma forma, foi esse tipo de fantasia, que não é necessariamente muito boa. Caçar dinossauro. Pois não é. Escrever aqueles romances lá, aquele cara que escreveu um livro todo... Lembra, nas paredes aí? Não teve algum... Lembro, aquele garoto que sumiu. Pois é. Enfim, mas assim, o livro tem essa coisa, né? Quando você lê muito jovem, eu fico pensando o que seria da minha vida se eu tivesse lido, sei lá, Crime e Castigo, muito jovem. Felizmente não aconteceu. E aí, como é que você começou a selecionar um pouco mais o que você estava lendo, do tipo, ok, agora vamos deixar isso aqui de lado, vamos para o Dostoiévski, para um Tolstói, de repente um Júlio Verne, alguma coisa assim. Como é que você começou a fazer
a buscar mais os clássicos? Eu não lembro. Não lembro. Quando eu vi, eu tava, sei lá, com Crime e Castigo na mão, lendo. Eu não sei como se deu essa transformação. Não lembro de nenhuma influência na escola, não lembro de nenhuma influência pessoal. Eu acho que foi. Eu lembro assim, cara, talvez eu possa acreditar isso a Paulo Francis. Eu lia ali com já 15 anos, eu já lia Paulo Francis, aí de repente ele falava algum nome, talvez tenha dado um clique, eu falei assim, vou procurar isso. Mas é assim, eu estou falando isso, eu não sei se eu estou lembrando ou se eu estou fantasiando. Sinceramente, eu não me lembro como se deu essa passagem. Você lia Paulo Francis porque você estava buscando alguma coisa assim no campo político, ler não só fantasia, mas porque você queria ler alguma coisa mais de atualidade, política, filosofia, coisas do tipo? Não, eu assim, Paulo Francis, para mim, meu pai sempre assinou jornal. Então, eu lembro a coluna do Paulo Francis, que era uma página inteira, vinha lá no fim do jornal, a Gazeta do Povo, que Curitiba republicava. E assim, eu não tinha a menor ideia de quem era esse cara. Eu lembro que tinha umas ilustrações do Poti Lazarotto, né, que também fazia ilustrações das capas do Dalton Trevisan. Mas eu não tinha a menor ideia de quem era Paulo Francis. E, cara, não sei, eu acho que eu lembro, assim, um amigo falou, esse cara aí, ou um dia qualquer, eu peguei e comecei a ler, cara, assim, o fator acaso não dá para desprezar. Não. Na minha história, assim, da minha história literária, o acaso tem um fator muito grande. Então eu realmente não me lembro de como eu cheguei no Francis. Eu sei que eu gostei, né? Devo ter gostado, assim, porque, enfim, continuei lendo até a morte dele e também Paulo Francis é um pouco do motivo para eu ter virado jornalista. E aí, como é que você recorda como é que você passou da literatura de ficção para coisas mais, entre aspas, mais sérias? Vamos ler aqui um filósofo, um Platão. Isso foi só depois de adulto, acho que eu posso dizer. Isso foi motivado muito pela internet. Assim. Eu tinha um blog que era muito lido ali no comecinho do século XXI. E daí, assim, blog é aquela coisa. Eu já era jornalista também. E daí eu escrevia alguma coisa, alguma bobagem, eu era muito ignorante, não que eu não seja ainda, mas eu era muito mais ignorante. E daí eu comecei a ter interações com pessoas que, assim, eu nem imaginava, pessoas muito mais inteligentes, muito mais estudadas, né? Muito mais safas também, e vinham lá e falavam, pô, mas o que esse cara tá falando? Aí eu comecei a ir atrás de algumas coisas até para não passar tanta vergonha. Então, assim, é um efeito colateral bom da internet, me fez procurar isso para não passar vergonha mesmo, para não falar bobagem. Eu comecei a ir atrás de algumas fontes aí primárias, muito comentário que eu fazia que era muito instintivo. Aí de repente eu comecei a sentir necessidade de ter uma base teórica ali maior. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui aquele leitor regrado, sabe, acadêmico, fazer fichamento, essas coisas. Sei. Eu nunca fui disso e não faço. Minhas leituras até hoje são muito caóticas. Eu nunca tive problema em abandonar livro, nunca tive problema em ler um capítulo do livro só. E falar, isso aqui é muito ruim, chega. Nunca tive. E assim, eu gosto de não ficção. E outra coisa que me aproximou da não ficção foi a tradução, né? Que me obrigou também a ler muita coisa que em outros tempos eu não leria, assim, coisas de economia, filosofia política, esse tipo de coisa. Ao Paulo jornalista até hoje em dia interessa mais, mas ao Paulo, sei lá, na minha vida civil, né, como se diz, não interessa muito, não. Como é que é a tradução, assim, eu já vi gente falando sobre tradução de livro e tal, aliás, que já vi gente que traduzem livros, mas eu não sei como é que funciona na prática. Você recebe o texto original em inglês,
aí eu imagino que você traduz, e aí aquilo que você manda para a editora vai ser publicado como você mandou? Como é que funciona esse... Assim, varia de editora para editora também. Eu já traduzi, sei lá, eu perdi a conta no livro número 200. Aí eu desisti, não contei mais. 10 anos eu traduzi, um pouco mais de 10 anos, uns 14 anos eu traduzi mais de 200 livros. Cara, depende da editora. Se eu recebia o original, e assim, é um trabalho que, até uma discussão, não é muito simples essa, dessa tradução. Muita gente glamoriza, né? Acha que, nossa, que você fica ali trabalhando a frase durante, sei lá, uma semana, até achar o ritmo do autor. Cara, o meu trabalho como tradutor sempre foi uma coisa muito de, sabe, um estivador da palavra. Me mandavam o texto, falavam, você tem, sei lá, 2 meses para traduzir isso. Aí eu acordava cedo, sentava, colocava o texto do lado, o original do lado, o computador e vamos embora. Hoje eu tenho que fazer 10 páginas, eu fiz 10 páginas. Mas assim, esse texto, geralmente, ele não é traduzido como eu mando, né, como o tradutor manda. Ele passa por um copydesk, que vai cotejar, vai pegar possíveis erros, porque como é um trabalho meio de operário, muita coisa passa ali. Então, não só erros ali ortográficos ou de gramática, né, de revisão mesmo, coisa significa que o tradutor não sabe escrever, mas enfim, na pressa... Mas você acaba errando alguma coisa, né? Ainda mais com a pressão. Erra, e enfim, passa por um copydesk, depois passa por um revisor. Tinha editora que me mandava o texto depois do copydesk para eu aprovar, mas a maioria das editoras não. A maioria das editoras isso passava pelo copydesk e era publicado. E, para ser bem sincero, eu nunca dei muita olhada com mais atenção no texto que saiu publicado para ver assim, se havia grandes diferenças. Que é um processo, eu acho muito importante. Assim, eu sempre bato nessa tecla que o mercado editorial tem que perder o glamour. É um processo industrial, entendeu? Então, não tem muito essa coisa de, nossa, meu texto, a minha tradução, muito... Nossa, eu nunca tive esse preciosismo, assim, de proteger a minha tradução. Se bem que também eu não fazia... Eu sei que é diferente também quando você vai traduzir poesia, né? Que é uma coisa... É um processo de criação mesmo. Uhum. Um processo exato. Não é exatamente um processo de criação. É um trabalho de operário da palavra mesmo. Entendi. Não, eu não conheço nada desse mundo, assim. Para mim é completamente novo, assim, as fases de produção de um livro e tal. Não só dos livros que a gente traz de fora, né, para traduzir, mas como os que surgem daqui mesmo. E na sua vida literária, qual foi o personagem que você olhou e pensou, pô, esse cara aqui é um modelo que eu quero seguir, esse personagem eu gostei dele, eu me identifiquei muito, eu gostaria de ser como ele, ter as qualidades que ele tem? Cara, é uma pergunta bem difícil. Bem, como eu falei no começo, eu acho que o personagem lá, que eu nem sei o nome, do Johannes Mariucino e o Papillon, eles têm uma influência na minha vida, mas assim, não muito por escolha minha. Nunca olhei para o Papillon lá, falei, nossa, esse bandido criminoso tá se ferrando na prisão, eu quero ser igual a esse cara. Né, como eu falei, eu sinto que ele me influenciou, eu sinto que eu comecei a ver a vida um pouco como uma prisão e eu sentia essa necessidade de liberdade. O do Johannes Mariucino não é uma coisa, eu nem lembro direito. Então, eu duvido que eu tenha pensado, nossa, quero sobreviver a um acidente de avião e mudar de identidade. Mas essa coisa de mudar de identidade, como eu disse, ficou. Então, assim, não sei, pensando eu acho que num Brás Cubas, de repente, em algum momento da minha vida, eu achei legal ter aquele sarcasmo, aquelas sacadas. Hoje em dia eu abomino isso. Dom Casmurro não, porque eu acho o Bentinho um loser. Então eu fiquei ali com o Bentinho. Eu nunca senti uma identificação. Bem,
o Paulo lá do Trapo, né, do Pesa. Esse tá aí, esse teve isso. Esse teve uma, nossa, eu quero ser um poeta maldito. Vou dar um spoiler aqui do livro que o cara se mata no final. Então, teve uma época da minha vida, assim, aquela adolescência sofrida, sabe? Você Sei como é que... levava o pé na bunda da namorada, falava, vou me matar e tal. Então, acho que nesse momento assim, da minha vida, teve alguma influência esse personagem. Mas, por sorte, né, nada duradouro. Entendi. E aí, então, esses foram assim, os modelos que você acha que... Mas esses... Cara, o livro, né, que marca, deixa um pouco em você Sim. o que é isso, mas deixa, sei lá, estou pensando aqui os livros que eu li quando eu era, né, Werther, também, que tinha um drama ali, né, nossa, vou me jogar no abismo, aquilo de algum jeito calou em mim, mas não sei, tem personagens que eu acho ótimos, assim, mas com os quais eu nunca tive uma relação pessoal, uma relação literária, como, sei lá, Raskolnikov, como o Grande Sertão Veredas, o Reobaldo, assim, eu tenho uma relação muito profunda com esses personagens, mas não é uma relação pessoal, eles não me influenciam assim tão diretamente, sabe? Não é a história deles que me influencia, é uma coisa mais... Assim, um traço de personalidade que te pegou. Não, é um negócio quase esotérico, assim, sabe? Sei. É uma influência quase mística mesmo. Pensando bem, o Riobaldo, hoje até estava discutindo no Twitter, conversando ali sobre Grande Sertão Veredas, o Riobaldo é um personagem que, nossa, mudou a minha vida. Mas eu não considero que eu tenho uma relação muito pessoal com ele. Nunca li ele e falei, nossa, eu quero andar a cavalo pelo sertão das Gerais, ficar fazendo... Mas ele tem uma característica, de repente, marcante, assim, que você, de repente, trouxe para sua vida, alguma qualidade que ele tenha. Eu gosto do homem em busca, não de conhecimento, mas de sabedoria. Esse é um tipo de personagem que eu acho que faz muita falta hoje em dia, inclusive, e eu gosto muito. O Reobaldo, para mim, o que pega é isso. E essa característica você tenta imitar na sua vida, de buscar sabedoria? Sim, isso o mote da minha vida é esse. Eu acho que buscar a sabedoria, né? Como diz o meu chefe lá, ele acredita, e eu acredito também, apesar de hoje, nesse dia específico, a minha crença está meio hesitante, mas na vocação do homem para a excelência. Então, eu acho que quando eu vejo isso, essa vocação do homem para a excelência, refletido no personagem, e por mais capial que seja, o Reobaldo tem essa vocação para a excelência, né? É um livro, não sei se você já leu o Grande Sertão Veredas, mas o Reobaldo é marcado por uma autocrítica o tempo todo, um sofrimento de rever o passado, mas não é um arrependimento, é uma busca pela redenção muito marcante. Isso é, para mim, hoje em dia, eu ando lendo pouca ficção até por causa disso, eu tenho procurado cada vez mais personagens que reflitam essa busca pela sabedoria e que, no final das contas, é a busca por redenção e até, falando assim, para usar um termo mais espiritual, pela salvação. Entendi. Bom, a gente aqui, não sei se você morou aqui em Copacabana. Não, eu morei na Urca, eu morei no Leblon, eu morei no Leme alguns meses, ali na Princesa Isabel. Mais ou menos. Perto do túnel ali. Sei. E morando aqui em Copacabana, você desperta em você um pouco de Raskolnikov, né, do Crime e Castigo, porque você vê as velhinhas aqui falando palavrão, enchendo o saco, então desperta aquela vontade que ele teve de matar velhinhas. É uma experiência interessante. Não, Copacabana, cara, eu lembro de pegar ali o Cantagalo, né, o Costa do Cantagalo, e você começa, quando você entra em Copacabana, é um outro mundo. Aquilo... Total. Isso é muito estranho, porque eu acho que... eu não sei se os leitores, assim, que são de fora do Rio,
quando pegam o livro, como aquele... Qual é o nome daquele escritor de livros policiais? Ele tem até uma... Cara, eu não tô lembrando. Há pouco tempo, e os livros dele se passam em Copacabana também. Não, mas, enfim, mesmo o Rubem Fonseca, não é do Rubem Fonseca que eu estava falando, é o Garcia Rosa, o Rubem Fonseca, também esses livros que se passam um pouco do Rio de Janeiro e se passam em Copacabana. Se você não conhece, e conhecer não é você ser turista, mas tem que passar pelo menos um mês ali, mais convivendo, sentindo a atmosfera. No Lido mesmo, Barata Ribeiro e tal. Eu acho que as pessoas não conseguem perceber o que é nesses livros. Eu acho que é curioso isso, né? Essa coisa geográfica. Boa parte da literatura brasileira é muito marcante. O Trapo mesmo que eu citei, eu acho que eu acho curioso. Até vou recomendar que você leia. A gente marca um dia e conversa sobre isso, que eu acho que a leitura de fora de Curitiba é completamente diferente. Dalton Trevisan também. Então a gente tem esse resquício também de regionalismo. Tem uma pegada... Pensar em Copacabana, né? no romance copacabanês como uma espécie de regionalismo contemporâneo, mas eu identifico isso muito. Entendi. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar o Trapo, então, para ler. E aí a gente faz um outro Selmocast. Se você topar, a gente faz outro Selmocast sobre isso. Tá topado. Sobre esses livros. E aí, então, você tem... a gente falou dos personagens e tal. E o mote aqui, como eu falei, é aproximar as pessoas da leitura com o que é um desafio, principalmente para quem é mais novo, haja vista as ofertas de entretenimento que a gente tem, além da literatura. E se você tem filho, né? Você sabe que ele... Filho de 13 anos, né? Eu já desisti. Você já desistiu? De tentar aproximar. Assim, ele cresceu sempre cercado por livros. Evidentemente, minha ex-mulher também tem uma biblioteca imensa. Então, ele mora numa casa com acesso ao melhor da literatura, sabe? Monteiro Lobato, tem aquela coletânea do Harold Bloom, de crianças extremamente inteligentes de todas as idades, mesmo essas coisas que eu considero porcaria, tipo Harry Potter, ele tem acesso a absolutamente tudo. Eu nunca falei para ele, leia isso, leia aquilo, só falei, olha, talvez você goste de ler isso. Enfim, ele teve uma fasezinha em que ele gostou do Diário de um Banana, então ele leu bastante isso, mas eu tentei, ele está com 13 anos, e ele não dá muita atenção ainda. Não dá muita pinta de que vai se interessar. Eu não sei, também isso muda, né? Muda porque as pessoas que... gente se interessando mais velho e tal. Isso. Anselmo, a gente tem um problema. Eu tenho um problema hoje, com 43 anos. Eu dou graças a Deus que eu já li muita coisa boa quando eu era jovem e absorvi muito disso. Mas eu tenho hoje em dia um problema assim, de déficit de atenção. Eu tenho. É muito difícil, mesmo eu estou com o meu Kindle aqui carregando, ler Kindle, por exemplo. Eu leio bastante no Kindle. A facilidade que você tem de interagir com outras pessoas enquanto você está lendo, assim, o Kindle, a leitura no Kindle, ela deixa de ser uma atividade solitária. A partir do momento que você pode sublinhar e compartilhar o que você sublinhou no livro instantaneamente lá no Twitter e Facebook, ele deixa de ser uma atividade solitária. Então, quantas vezes eu não estava lendo um livro, assim, todo empolgado, vejo uma frase assim maravilhosa, falo, caraca, preciso compartilhar isso com o mundo. Aí, a partir do momento que eu faço isso, 5 minutos depois eu vou ver, agora eu quero ver se o mundo reagiu ao meu compartilhamento. Aí acabou a experiência da leitura, acabou aí. Então, hoje em dia é muito difícil, eu gosto muito de cinema também, e assistir um filme, eu não me lembro do último filme que eu assisti do começo ao fim, sem parar. Em casa, eu não lembro, acho que faz, sei lá, muito mais de 10 anos.
E, cara, mesmo no cinema, assim, eu me vejo distraído. Eu também. Então, assim, a gente está vivendo tempos em que assim, é muito difícil mesmo. Eu tenho dificuldades para até assim para pregar, né, que as pessoas busquem livros, porque a gente vive uma vida caótica que cobra de você o tempo todo muito conhecimento e pouca sabedoria, né? Então eu tenho bastante dificuldades de fazer com que as pessoas Leiam. De sugerir que as pessoas leiam mesmo. É muito difícil, por exemplo, eu estou relendo aqui O Idiota do Dostoiévski. Eu já li. Então, eu acho que faz um mês que eu estou no início. nas 50 páginas iniciais. E não é que o livro seja ruim, mas é muito difícil você se concentrar, é muito difícil. Como você disse, ele tem muita opção de entretenimento. Eu só acho que é importante as pessoas saberem que os livros existem. Isso já é um começo, sabe? Porque eu tenho a impressão, sabe, que a gente tem uma geração vindo aí que ela não tem noção de que os livros existem. Elas não têm noção de coisas muito básicas. Que, por exemplo, uma coisa que elas amam, como, sei lá, Harry Potter mesmo, ou Senhor dos Anéis, é uma geração que não tem noção de que existe um livro por trás disso. E que a leitura desse livro pode ser enriquecedora. Então, assim, a única forma que eu tenho para estimular as pessoas é que elas, assim, eu sempre digo que elas tentarem, que é uma forma, pode dar sono no começo, é muito mais lento, não gera likes imediatos na internet. Não gera like nenhum, gera like dentro de você. Like nenhum, boa. Mas é uma coisa que é recompensadora no final. Você chegar muito no final de um livro, não é recompensador em si também. Não tem essa coisa de, nossa, eu li O Idiota, eu acabei. Eu li Dostoiévski, li O Idiota, então a recompensa não está no ato de ler, mas a recompensa está em tudo aquilo que você é capaz de absorver durante esse ato de ler. Não importa se ele demore. E ela vai se propagar pela sua vida. Isso, é um negócio duradouro. Né, assim, falando por esse pessoal que hoje em dia todo mundo é tatuado, né? Eu não tenho tatuagem, mas todo mundo. Não, né? Então, assim, um livro bem lido, um livro bom, bem lido, cara, é como uma tatuagem. Aquele negócio fica ali impregnado em você e de vez em quando, nos momentos assim, mais improváveis, é como se você olhasse para aquela tatuagem e lembrasse, caramba, eu li isso. Entendi. Aí, muita gente já falou do Harry Potter aqui no Selmocast, que foi o ponto de entrada, foi a porta de entrada deles, foi o Harry Potter e coisas assim. Apesar de eu não ter muita atração, mas um livro, entre aspas, ruim acaba podendo ser um caminho para drogas mais pesadas. Pode ser, no meu caso foi o Johannes Mário Simmel, que eu citei desavergonhadamente aqui. Uhum. Eu falei para você, eu tenho 110% de certeza de que é um livro péssimo. Mas, enfim, foi uma porta de entrada. Mas, assim, eu não gosto de Harry Potter, mas se for para ler Harry Potter, eu sugiro assim, leia. Assim, eu prefiro que venha como uma porta de entrada e uma porta daquelas que se abre bem rápido e você sai logo dessa sala e vai para outra coisa, entendeu? Sei. Porque o que eu tenho percebido também é que tem muita gente que fica no Harry Potter. Então, sim. Aí é um problema. É muito complicado. E, de repente, você mostrar para o seu filho que, olha, o filme do Harry Potter é legal, mas o filme ele mutila completamente o que a gente tem no livro. Talvez seja um jeito de aproximá-lo. E talvez o exemplo também, né? Ele vendo o pai e a mãe lendo, porque a minha vida literária começou assim, muito assim, eu via meu pai e meu irmão lendo, talvez seja também um jeito dele começar a se interessar, né? A emergir.
é um jeito clássico aí, né, que os especialistas falam, você ensinar... Que o exemplo arrasta, né? Mas assim, nem sei, isso aí também não é uma fórmula, né? Como eu já disse aqui do meu filho, ele cresceu vendo a mãe e o pai dele o tempo todo, mas ele não se interessa. Então não sei, não é assim uma coisa muito exata, mas claro, óbvio, é válido também. Agora também, assim, uma coisa que eu acho que é legal falar, a personalidade também é dada à leitura, né? Então, assim, eu acho que a gente cobrar isso das pessoas é uma coisa que eu não curto muito. Não, cobrar não, mas... Não, mas é que tem também, nesse meio literário, tem muito isso, a pessoa que não lê é necessariamente um idiota. E não é assim, né, também. Não. Eu acho importante falar isso, porque... Não é uma abordagem que aproxime, né? Não é... Também não é, então, assim... Não é interessante sobre nenhum aspecto. Pois é. Então, eu sou também contra essas campanhas de leitura do governo, sabe? Quem lê sabe mais. Eu não gosto dessa visão utilitarista da leitura, sabe? Sim. E que assim, eu vou ler, e isso é o que tem mais hoje em dia, mesmo entre os grandes leitores, mesmo entre os leitores de clássicos, por exemplo. Assim, eu vou ler Guerra e Paz para um determinado fim. Então, eu acho que é muito complicado quando a gente coloca uma finalidade, seja ela... Tem gente que já me abordou, por exemplo, de indicações de livro. Me diz um clássico para eu ler, para eu escrever melhor. Cara, eu não consigo entender você ler para você aprender a escrever melhor. Então, assim, eu não gosto também dessa visão utilitarista da leitura, como se... Hoje em dia eu percebo que tem muita gente que quer ler para colocar no currículo. Eu li tal coisa. Então, assim, sinceramente, melhor nem ler. Mas, assim, um bom escritor não é, antes de mais nada, um bom leitor? Sim, com certeza. Aí a gente está falando de outro aspecto da vida literária. Até agora a gente estava falando como leitor, agora falando como escritor, sim, com certeza o escritor tem que ser um bom leitor. Aliás, é outra coisa que falta muito hoje em dia, que é escritor que seja bom leitor. Todo mundo quer ser escritor, mas pouca gente quer ser leitor. Você que já tem alguns livros assim no seu currículo, os seus livros são não ficção, né? Ou são ficção? Não, eu tenho um livrinho eu tenho algumas coisas de ficção. O Homem que Matou Luiz Inácio é ficção. Tem um livro de... Esse eu vi o título hoje, eu vou comprar, vou procurar. Vou comprar. Tá bom. Tem um livro de crônicas também, o Desculpe, que é ficção. Tem um livro de poesia, que é ficção. Eu acho que o restante é tudo não ficção. Como é que que você sugere de quais são as dicas para quem quiser começar a escrever? O que você diria? Quais são os erros mais comuns de um escritor iniciante? O que você pode falar? Assim, o que eu posso falar hoje é: escreva para você mesmo. Só isso. Escreva para te dar prazer. Não pense nas consequências, não pense em ser publicado, fazer sucesso, receber o aplauso, tapinho nas costas ou a vaia. Assim, eu, durante muito tempo, fiquei sem escrever porque é muito frustrante. Eu estava frustrado porque eu vi que eu buscava na minha escrita uma reação externa. Buscava, sei lá, mesmo quando eu escrevia, quando eu era adolescente, eu buscava lá conquistar a namoradinha, ou depois eu buscava o elogio do chefe, ou depois eu buscava o like. Então, assim, esse é o maior erro que qualquer escritor, qualquer nível, pode cometer, é você escrever para os outros. Então, assim, para mim, hoje, o mais importante é escreva para você. Aliás, faz tempo que eu não escrevo ficção, porque eu trabalho pra caramba, escrevo todo dia e não sobra tempo. Mas eu lembro que há um tempo atrás eu escrevi um continho e, escrevi, acabei, deu ponto final, no outro dia eu fui reler e eu adorei. Então, assim, a partir do momento que eu adorei, não me importa se o Anselmo gosta, se o meu chefe gosta, se a minha mulher gosta, meu filho gosta. Aquele prazer que eu senti de eu ter gostado
fez valer muito a pena. Daí eu nem me preocupei mais de publicar, de não publicar, se ia ser lido ou não. Então, assim, é libertador você escrever para você mesmo. Eu acho que realmente é libertador. Deixa eu perguntar uma coisa. A literatura, você é uma experiência que quando você lê um romance, você vive a vida daquele cara de uma certa forma, né? Então você já deve ter vivido várias vidas ao longo da sua por meio dos livros. Você conseguiu na sua vida particular se livrar de algum problema ou identificar algum personagem, alguma coisa que você tinha visto antes num livro? O livro te deu assim, eu não vou cair nessa armadilha aqui, porque eu vi num livro que aconteceu com personagem tal e tal. Eu acho que... Já aconteceu alguma coisa assim com você? Esse é um outro aspecto da leitura que é de ficção mesmo, que é estranho. Na verdade, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu até recomendo a você a leitura do Alan Jacobs. Eu não vou lembrar o nome do livro. Breaking Bread with the Dead. Só tem em inglês esse livro. Ninguém traduziu Alan Jacobs no Brasil. Eu já recomendei para umas 10 editoras, mas por algum motivo ninguém traduz. Ninguém traduziu ainda. E ele fala muito dessa coisa de você ler ficção como uma espécie de autoajuda. Ele questiona isso. Então, assim, me apropriando um pouco do Alan Jacobs, eu não tenho uma opinião, não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que isso é muito natural. Só que também não acho que seja consciente. Então, de repente, eu tô relendo, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou relendo A Morte de Ivan Illich, que é um livro que curtinho. É bem curtinho, eu li. A coisa mais maravilhosa, talvez, já escrita pela humanidade. Mas eu li, inclusive, eu tinha lido já, um amigo meu, muito querido, morreu, eu entrei numa crise profunda, é um livro que fala sobre morte, sobre aprender a morrer. O spoiler está na capa, como disse o André outro dia aqui. O spoiler está na capa. É verdade, é verdade. Então, assim, você lê aquilo, aquilo vai te dar subsídios para você talvez enfrentar um luto, talvez enfrentar o próprio medo da morte. Mas eu não acho que isso seja consciente. Eu acho que essa busca consciente por esse tipo de ensinamento não é muito boa, não, para o leitor. Não é legal você ler A Morte de Ivan Illich buscando um alívio para o luto, entendeu? Eu acho que você tem que ler, porque você tem que ler, mergulha naquela história, aquilo te atraiu de alguma forma. Daí isso pode ter um efeito benéfico na sua vida prática em algum momento. Mas leia como um fim em si mesmo, né? Isso, lê pela leitura, exatamente. Sem buscar esse efeito terapêutico. Entendi. E a mesma coisa com o personagem. Você nunca viu um personagem, um discurso, de repente, político num livro de ficção, e você olhou pro político da vida real e falou, pô, esse cara tá imitando esse, não vou votar nele. Não, eu acho que eu vi incontáveis, mas ele nem é político, sei lá. A leitura informa a gente também do caráter de pessoas muito reais, né? Você associa, de repente, esses dias mesmo eu escrevi sobre o Renan Calheiros, de repente você associa um Otelo, associa um Hamlet, um amigo meu associou até um Dom Quixote. Então, assim, é possível fazer esse tipo de associação. A graça da literatura, da grande literatura é essa. É que os personagens são tão complexos que eles abarcam assim, muitas nuances, né, de caráter que a gente vê em pessoas reais. Isso permite também que você faça associações entre pessoas reais e pessoas fictícias, e isso te ajude a criar, a compor ali, porque, na verdade, para você, por exemplo, eu sou um personagem. A gente não, né? Você é um personagem. Então você cria uma imagem mental a meu respeito, baseado aí no que eu escrevo, na minha voz, no meu jeito de falar. E isso tudo, obviamente, que cria associações também com personagens que você já consumiu. Espero que bons personagens.
Verdade. É isso, Paulo. Pô, brigadão pela presença, assim, por participar do canal. A gente está crescendo, mas devagar, e é muito bom ter pessoas assim como você vindo bater um papo sobre esse tema, porque eu quero... A premissa é bem simples, as pessoas no Brasil estão lendo pouco. Os meus colegas de escola, eles praticamente não leem. Eu sou considerado... Vou lançar, você sabe que, bem, Sim. Agora, vou lançar uma provocação aqui para você e para quem estiver assistindo. Que é uma dúvida minha, não tem uma resposta para essa pergunta. Mas é preferível um povo, a sociedade que leia pouco ou uma sociedade que leia muito, mas leia mal? Sim, sim. É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei realmente. Não, eu não tenho uma resposta. Tem dias em que eu preferia que as pessoas lessem muito, mesmo que lessem mal. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Depende da qualidade do que você vai ler, porque uma sociedade que lê muito, Júlia, Sabrina e Bianca, também não dá, né? Então... Não falo mal, já traduzi muito Júlia, Sabrina e Bianca na minha vida. É? Traduzia 4 por mês. 4 livros. Caramba! Por mês. Muitos termos para órgãos genitais e para sexo em inglês. Não sabia. Eu nunca li, eu só via na banca assim os livrinhos e tal. É horrível. Tirando as minhas traduções, é horrível. Eu nunca parei para ler, mas porque eu nunca tive vontade também, né? Eu olhava e falava, pô, eu achava que era coisa de menina. Depois eu cresci e falei, não, isso deve ser um meio pornô, alguma coisa do tipo, não sei. Nunca tive vontade. É um soft porn, assim, né? É um soft porn. Mas assim, olha só como é legal. Livro é uma coisa legal até por isso. Até Sabrina, Júlia, Bianca também, né? Sei lá o que. Pode ser interessante. Porque quando eu estava traduzindo, eu lembro, né? Eu conhecia esses livrinhos já de fama. E antigamente, todas as heroínas desses livros, elas eram virgens buscando um príncipe encantado. E já na época que eu traduzia, isso foi há 10 anos, mudou. Então, as heroínas dos livros que eu traduzia, todas elas não eram mais virgens, porque, enfim, seria meio surreal, só que elas nunca tinham experimentado um orgasmo. Então, o primeiro orgasmo vai ser sempre com o príncipe encantado do livro. Então, essa mudança, cara, é fascinante essa mudança. Acompanhou um paradigma da sociedade, né? Sim, é legal. Não fazia ideia disso. Pois é. Quais são as traduções que você pode falar suas que são mais conhecidas? Cara, eu traduzi muito livro de autoajuda ali para sextante, traduzi aqueles almanaques, 1001 coisas para ver antes de morrer, sabe? Sei. Muito livro de filosofia política para LVM, né? A Ludwig von Mises, editora. Cara, traduzi livro infanto-juvenil também. Eu não vou lembrar, não tem nenhum livro. E assim, eu não tenho nenhuma tradução minha aqui, então eu não vou. E a minha memória, cara, eu tenho Alzheimer. Eu realmente não vou lembrar de nenhum livro marcante que eu estou traduzindo. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, quando eu era mais novo, eu assinava a revista Galileu, lia super interessante. E aí ele falava, de acordo com um livro tal, sem tradução no Brasil, ou livro tal, sem tradução no Brasil. Falta muita coisa por se traduzir ainda no Brasil, você acha? Assim, de clássicos eu acho que não. Cara, tem muita coisa boa que falta, né? Eu citei o Alan Jacobs, que é um autor muito, muito legal mesmo, não é traduzido aqui, mas agora, assim, existem algumas iniciativas boas, né? A realizações, a própria LVM traz uma coisa que é não ficção, que normalmente não seria traduzido. Mas, assim, a gente vive um momento, eu sei que você disse lá fora do ar aqui, que seria legal a gente conversar, uma conversa que daqui a 3 anos a gente pudesse voltar, mas assim, não dá para não falar disso, a gente vive um momento que as pessoas estão muito interessadas em política. Então eu acho que as traduções, né, os livros que chegam no Brasil, tem muito desse viés também.
as pessoas estão interessadas nisso. Teoricamente, é o que vem. Entendi. Tá certo. Obrigadão, irmão, por participar. Muito legal conversar com você. Eu já li as suas colunas na Gazeta. Acho muito legal o seu trabalho. Valeu, Anselmo. Continue lendo lá e o pessoal todo aí, assine a Gazeta do Povo, me leia quase todo. Com certeza, vale a pena. Tá. Obrigadão, Paulo. Valeu, obrigado. Isso aí, encerrar. Até a próxima, então, obrigado. Valeu.